iniciar a gravação. Então tá, então a aula hoje do dia 18/7, né? Ainda é sobre introdução às redes, aí a gente vai falar sobre tecnologias, padrões. Na aula passada a gente já tratou um pouquinho sobre categoria, tipos de redes e topologia. Eu vou continuar a partir daqui, então, avançando nos slides que a gente viu aqui. Então, vou voltar agora para o nosso slide da rede. Ok. Deixei as anotações aqui para a gente estar registrando tudo que já foi falado. Então, a gente já falou um pouquinho sobre por que das redes, qual é o papel delas, né, no nosso dia a dia, nas empresas, alguns exemplos de redes que eu passei aí, no caso, o objetivo principal. Hoje em dia, a gente faz tanta coisa na internet e fazemos tantas coisas nas empresas que a gente não consegue, assim, no primeiro momento, perceber bem a importância das redes. Mas, basicamente, as redes, elas permitem que os computadores troquem informações, troquem dados entre si. E aí, através dos programas, dos aplicativos, a gente consegue fazer uma série de recursos dentro dessa estrutura, tá bom? Tudo isso teve um começo, que a gente já falou também, foi lá no período dos anos 60, dos anos 70. Esse início ele foi necessário porque naquela época o computador ele era muito caro, né? O computador era uma máquina muito difícil de se operar e o que aconteceu foi eles criar uma possibilidade das pessoas poderem, né, das empresas poderem mandar dados para o computador de uma forma mais barata. Aí se criaram os terminais. Isso nos anos 80 mudou. Nos anos 80, com a entrada de mais computadores, com a padronização do uso do PC, a informática se popularizou, o computador se tornou mais barato, e aí a gente teve um problema, eles tiveram que criar padronização, eles tiveram que organizar isso, porque antes desse período, cada empresa criava a sua tecnologia. Então, a partir dos anos, finalzinho dos anos 70, dos anos 80, a gente teve uma série de padrões, de normas para estabelecer o funcionamento das redes. Aí surgem os termos de LAN, MAN, WAN, que a gente já falou também, né? E outros termos, tá? Então, a gente tem aí a forma de transição de dados dos computadores através de uma forma física, foi o começo, e hoje em dia é muito comum a transmissão de dados através de uma forma não física, que nós chamamos atualmente de Wi-Fi ou rede sem fio, tá? Um trabalho que eu passei para vocês aí era sobre topologia, sobre tipos de redes. Essa parte ela está bem identificada com a estrutura física das redes, tá bom? E aqui nessa parte aqui, eu tratei na semana passada, as redes elas geralmente elas têm dois tipos. Elas se apresentam de uma forma simples, que a gente vai chamar de ponto a ponto, onde é uma rede que não há uma máquina principal, não há uma máquina que controla as demais, tá? Você pode desligar qualquer uma delas ou você pode ligar qualquer uma delas que elas vão operar e entrar em rede. A gente pode até imaginar que essa rede aqui ela é melhor, ela é boa porque não depende de nenhuma outra máquina para funcionar. Mas essa rede aqui ela tem a desvantagem, ela não oferece muita segurança, ela não permite que a gente coloque muitos computadores, tá? Então, geralmente nas empresas se utiliza muito rede com servidor. Rede com servidor é uma rede onde você tem uma máquina ou mais que centraliza os dados, que organiza o funcionamento da rede, que controla a segurança. Então, uma rede com servidor, ela é muito comum nas empresas, tá? Nas residências a gente não vê isso com frequência porque isso tem um custo, não é tão barato e para você operar um servidor tem uma tecnologia, tem um programa especial, então a gente tem que ter um conhecimento para isso. Então, nas residências você não vê isso com frequência, mas nas empresas sim, tá? Bom, as redes de servidores, elas têm várias características aí, tá? A gente pode enumerar algumas delas, como, por exemplo, permite alto desempenho, oferece um melhor controle na administração da rede, facilita a manutenção da rede, permite fazer backup de forma mais eficiente,
Então, assim, na verdade, são inúmeras vantagens que um servidor traz. Aqui eu queria destacar um ponto da palavra servidor, tá, Matheus? Vocês vão fazer uma atividade para mim, que eu vou entregar daqui a pouco, relacionada a servidores. E essa palavra servidor, na informática, a gente usa ela tanto para o termo de software, de programa de computador, quanto para o termo de hardware, tá bom? Então, essa palavra ela se aplica nas duas situações. E é claro que uma empresa que tem servidor, ela tem um computador, né, a máquina especial, o servidor, e ela tem o programa do servidor, que é um programa específico, tá bom? Estou falando isso porque se a gente for pesquisar no Google ou no YouTube, você vai encontrar várias informações, todas elas relacionadas a software. Então lá o profissional, a pessoa vai estar falando sobre servidores, mas o tempo todo de software, ela quase nunca menciona a questão do hardware, tá? Mas também você vai encontrar pessoas falando sobre hardware para servidor, falando de placa-mãe, de memória, HD, sistema de segurança para servidor a nível de hardware. Então, assim, é importante a gente entender que essa palavra a gente vai aplicar nos dois, temos que ter uma visão, um entendimento nessas duas apresentações, ou seja, tanto na questão de software quanto na questão de hardware. Afinal de contas, o nosso curso, a nossa formação, ela diz que a gente vai poder montar um computador com um servidor, seria um computador que tem mais memória, seria um computador mais rápido, então a gente vai escolher tudo isso, e nesse caso a gente estaria falando de hardware. Então é importante a gente entender então, que essas duas palavras, elas são tratadas aí a nível de servidor. Falamos também na aula passada aí sobre topologia, começamos a falar sobre topologia, tá? A topologia, na verdade, é a forma como as redes funcionam, não em termos físicos. Que em termos físicos, seria apenas ele te falar que ela usa a topologia barramento, onde cada computador ele se conecta a um cabo central, tá? Ou uma estrutura central, e esses computadores, para se comunicar entre si, eles vão transitar o barramento numa sequência, tá? Numa sequência de uma ponta a outra até encontrar o destino. O que acontece, na verdade, é que nós temos várias topologias. Essa topologia que você está vendo aí é a topologia linha, né? Ou barras. E aí o sinal eletrônico, quando eu falo sinal aqui, eu estou falando sinal de dados, porque se você está usando o PC, por exemplo, vou chamar isso aqui de PC2, ó. Se você estiver usando o PC2 e você for acessar o servidor, alguma informação do servidor, não necessariamente o PC2 ele vai fazer esse caminho aqui, ó, tá? Ele não vai fazer esse caminho, porque não é ele que escolhe. Ele entra no sistema de rede e ele vai procurar essa máquina. Mas ele pode ser que ele tome o caminho contrário, procurando o servidor, tá? E aí ele não encontrando o servidor, aí ele volta para ele continuar do outro lado, até ele encontrar o servidor. Então, esse aqui é o PC1. Vamos supor que o PC1 estivesse procurando um computador chamado PC3. Só que, na verdade, não existe um computador PC3. Ele vai correr todo o barramento para ele perceber que não existe PC3. Então, a topologia barras foi muito usada nos anos 80 e nos anos 90, tá? Mas não é a melhor topologia atualmente. A gente também tem uma topologia chamada topologia NEL, em que, na verdade, a estrutura dela é um círculo totalmente fechado e o sinal fica correndo em um sentido horário sempre. E aí ele vai atendendo a comunicação entre as máquinas que estão ligadas nela. Nesse meu modelo aqui, só temos 4 computadores, mas é possível a gente colocar vários computadores, tá bom? Existem estruturas bem grandes, tá, Matheus? Existem redes aí que tem 200, 500, 1.000 computadores. Então, utilizamos equipamentos especiais para isso, e aí, dependendo da quantidade, a topologia tem que ser uma topologia anel ou uma topologia estrela, que eu vou estar apresentando para você. A topologia barramento não é uma topologia ideal para uma rede com uma quantidade muito grande de computadores, tá bom?
Bom, agora aqui a gente tem a topologia estrela. A topologia estrela é a topologia mais utilizada atualmente, tá? É essa que eu uso aqui na minha casa, é a que lá na escola tem. Se você tiver um roteador aí na sua casa, você possivelmente está trabalhando dentro do padrão estrela. Como é que o padrão estrela funciona? Ó, ele funciona o seguinte, ele tem os computadores conectados na rede, tá? Esses computadores, tá? Todo computador na rede, ele tem uma identificação. Não existe computador numa rede que ele não tenha um número ou um nome que o identifique, tá? Então, o que acontece? Essa identificação, ela é registrada na estrutura, no sistema. Então, vamos supor que esse aparelho aqui, ele fosse um switch ou ele fosse um hub, tá bom? No caso de ser um switch, esse aparelho aqui, ele registra a identificação de cada máquina e aonde ela está ligada nele. Então vamos supor que esse computador 2 está ligado aqui, ó. E o computador 4 ele está ligado aqui, ó, nesse ponto, ó. Esse aparelho sabe quais são essas máquinas que estão ligadas aqui. Então, quando o computador 1 ele quer mandar alguma coisa para o computador 4, ele conecta o computador 1 diretamente ao computador 4. Então, a topologia estrela ela é mais eficiente, tá? Ela é melhor em termos de comunicação, tá? Aqui nós temos um servidor. Na prática, nessa estrutura, o papel do servidor é controlar tudo isso, tá? Todas as máquinas. Então, quando eu falei que a máquina 1 ela vai até a máquina 4 direto, isso em termos eletrônicos, tá? Mas em termos de quem comanda essa comunicação é realmente a estrutura do servidor aqui. No caso, tanto o programa, né, quanto o hardware, tá bom? E aí existem várias apresentações da topologia estrela. Aqui, apesar de não estar sendo montada uma estrela visualmente, a comunicação aqui interna no aparelho, ela é aberta para todos eles automaticamente, tá bom? Então, é sim uma topologia estrela. Então, nós temos topologias diferentes e, atualmente, a gente tem o que nós chamamos de topologia mista, tá? Ou híbrida, que na verdade é uma mistura, tá? Ou seja, se a gente pegar uma empresa grande aí, o que essa empresa grande tem? Ela tem várias redes conectadas entre si, tá? Um outro exemplo disso também é a própria internet. O meu computador agora está conectado na internet, o seu computador está conectado na internet e o de milhares de empresas e pessoas também. Então, a internet é um exemplo clássico de uma rede misturada, mista, né? Ou híbrida, tá bom? E aí aqui, no caso, a gente tem redes com tecnologias diferentes se comunicando entre si, tá? Isso é possível porque esses aparelhos aqui, eles fazem a comunicação ou a conversão de sinais ou de tecnologia entre os modelos diferentes, tá bom? Eu vou deixar depois esses links aqui, ó. Eu vou dar um print nessa tela e eu vou deixar lá no WhatsApp, caso vocês queiram dar uma olhada nesses links aqui. São alguns vídeos falando sobre redes, sobre como que eram as redes no passado. Existem vários vídeos, tá? Mas eu vou apresentar esse aqui caso vocês queiram ver aí. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu separei umas imagens aqui que eu queria mostrar para você. Deixa eu pegá-las aqui. Tá, tá aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar essa daqui, que vai falar de padrão, Matheus. Vou abrir ela como uma foto só. Certo. Tá certo. Quando a gente falou lá de topologia estrela, topologia barras, tal, todas elas, Matheus, elas influenciam com algumas tecnologias relacionadas, por exemplo, à velocidade de operação, tá? Com a quantidade de máquinas que você poderia colocar, com o tamanho dessa rede, né? A extensão dessa rede, tá bom? Então, existem padrões para isso. Esse aqui que eu estou te mostrando, a gente vai falar muito quando a gente falar dos cabos de rede.
Então, aqui ele está mostrando algumas topologias e as suas velocidades, que aqui em cima ele coloca como 10 base 2, 10 base 5. Então, são referências que nós usamos para poder determinar a característica de uma rede. Tá? Esses dados aqui, eles não precisam ser decorados. A gente vai estudar e vai compreendê-los aí, tá bom? Pegar uma outra imagem bem interessante aqui, ó, é essa daqui. Tá? Eric, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Pessoal, vamos lá então, ó. Agora eu tenho uma imagem aqui bem interessante para mostrar para vocês, ó. Essa imagem aqui, primeiro eu vou destacar esse ponto aqui que eu comentei já em aulas com vocês. Eu falei um pouquinho da LAN, eu falei um pouquinho da MAN e eu falei um pouquinho da WAN. Na verdade, pessoal, essas palavras aqui é apenas para determinar se a rede que a gente está vendo, que a gente está usando, ou que a gente vai montar ou fazer manutenção, se ela é uma LAN. Quando a gente fala que é uma LAN, a gente entende que é uma rede local, uma rede que, como nós falamos, ela pode ficar num escritório, num prédio todo, pode ficar até num quarteirão inteiro, mas é uma LAN, ela não vai passar dessa cobertura, tá? Quando você fala de LAN, então reparem aqui que eu tenho um IEEE 802.11, tá? O que que é isso? Isso aqui é uma referência, tá? Uma referência de uma entidade. Então esse IEEE, ele existe como um site, é uma entidade, como se fosse uma organização, tá? É uma organização da área de TI, e é ela que padroniza, e ela que determina quais são os padrões que nós vamos usar nas várias soluções em redes de computadores. Tá? Então, eu estou mostrando isso para vocês terem começarem a ter uma visão, uma ideia, né, de como que as coisas funcionam no mundo todo. Não é só na minha casa, não é só na sua casa. Então, na minha casa, eu tenho uma LAN. Aqui na casa do vizinho, possivelmente ele tem uma LAN, só que a nossa LAN é pequena, tem 2 computadores, tem 3. Na escola, eu tenho uma LAN que tem 200 computadores praticamente. Tá? Tem lugares que tem LAN que tem 1.000 computadores. Tá bom, gente? Então, assim, o que caracteriza uma LAN? É uma rede de uma área geográfica não muito grande. E essa LAN, ela obedece uma série de padrões para funcionar. Aí nós temos a MAN, que é uma rede de computadores, só que ela é uma rede de computadores que ela ultrapassa bairros, né, empresas, ela cobre uma cidade, ela cobre um município. Para isso, pessoal, a gente tem um padrão, tá vendo? Ó, que atende uma rede do tipo MAN. O que, que esse padrão oferece? Ele vai determinar quais equipamentos, aparelhos e protocolos que você deve usar para fazer a mão, para fazer a manutenção na mão. Então, quando eu vou comprar um aparelho, né, eu preciso saber se ele obedece esse padrão aqui, ó, 802.16. E aí, gente, ó, a gente tem a WAN. Quando a gente fala de WAN, o melhor exemplo para vocês vai ser sempre a internet, tá bom, gente? A internet, ela é uma rede mundial de computadores, tá? Algumas grandes empresas, elas também têm WAN, tá? Só que ela é fechada, ela é privada, né? Tá bom? Então, algumas empresas têm aí a WAN. Para a gente ter uma WAN funcionando, a gente tem que trabalhar dentro do protocolo, dentro do padrão IEEE 802.20, tá? Então, a gente vai, a partir desse identificação aqui, a gente vai encontrar os procedimentos, equipamentos e normas que a gente precisa fazer para essa rede operar, para essa rede funcionar, tá bom? Aí, então, nesse texto aqui, ó, porque eu tenho aqui, ele vai colocar assim, ele vai falar um pouquinho sobre o ambiente do IEE 802 e vai fazer uma descrição. Aí ele sempre vai indicar aqui que existe diferença entre essas redes, tá? Essas diferenças elas são documentadas para que a gente tenha um suporte. As redes pequenas, tá? As redes pessoais ou dispositivos de comunicação próximos são chamados de PAN, tá?
Apesar de eu apresentar esses nomes aqui para vocês, é importante a gente deixar claro que existem outros modelos, tá? Mas eles são muito específicos, né? Então a gente não vê com frequência, tá? Vou minimizar essa imagem aqui, tá bom? Tá. E aí, só para a gente concluir aqui, eu também vou apresentar essa imagem porque ela dá uma apresentação aqui sobre os vários padrões, protocolo, tá? Pessoal, no nosso curso de rede, vai chegar uma aula aí, e eu acredito que é daqui umas 2 aulas, ou talvez na semana que vem, vai chegar aí uma parte que eu vou começar a falar para vocês sobre, sobre protocolo, tá bom? Sobre como que a rede funciona. O que acontece, protocolo? Protocolo é a forma que os programas ou os equipamentos eles utilizam para a troca de dados, tá? A troca de dados entre eles, entre os aplicativos, entre o cabo físico, eu estou falando, tá bom? Esses protocolos, vou dar um zoom aqui com a lupa do Windows para vocês verem os nomes. Esses protocolos, eles são organizados por entidades, tá? Que determinam para que segmento que tipo de atividade que vai acontecer, tá bom? Então aqui vocês têm aqui alguns protocolos. Vocês estão vendo, na verdade, um monte de letras, né? Por exemplo, ó, SMB, NCP, FTP, TCP, mas para nós isso tudo tem significado. Para nós, eu digo que estuda e trabalha com redes de computadores, tá? Professor, eu vou ter que conhecer tudo isso? Não, vocês não vão precisar, tá, gente, detalhar tudo isso. Tem um protocolo aqui que eu vou tratar com vocês no nosso curso, que é esse aqui, ó, que é o FTP, e o TCP/IP. Esse TCP aqui, a gente vai levar ele até o final do curso, praticamente. O TCP/IP e esse aqui, ó, que é o Internet Protocolo, que é um só, né? Eles vão formar um só. Os demais a gente usa, mas eu não vou fazer tanta referência para vocês, vou até apresentar em que situação que a gente usa isso. E aí aqui do lado esquerdo dessa imagem, ó, a gente tem uma forma como eles são apresentados, tá vendo? Então eles têm uma apresentação, eles têm uma sessão, transporte, network. Essas palavras que estão em inglês aqui, a gente vai ter elas traduzidas, tá bom? E essas palavras aqui, ó, é o que forma a estrutura de uma rede. Aí, veja bem, ó, ela forma a estrutura de uma rede. Não importa se é uma rede pequena, não importa se é uma rede grande, não importa que país ou empresa que está usando, mas ela vai seguir essa estrutura, tá? Então, por isso vai ser importante a gente tratar dessa questão de protocolos, tá? Mas como eu falei para vocês, nós vamos ter aí é, várias várias aulas aí em que a gente vai tratar do protocolo TCP/IP. Não só na teoria, mas de forma prática. Eu vou mostrar para vocês, tá? Como que a gente trabalha com os protocolos, principalmente o protocolo TCP/IP. Eu chamei o Google aqui, pessoal, porque eu vou digitar a palavra servidor, tá bom? Só a palavra servidor, pessoal, ela não atende o que a gente está querendo ver, tá? Porque se você colocar só a palavra servidor, aí vai vir servidor público e servidor não sei do que. Agora, quando eu falo ó, servidor, computador, ou servidor de informática, tá bom? Quando eu faço isso, ó, vocês percebam que ele vai começar a entender o que eu estou colocando, ó, ou se eu colocar programa servidor ou computador servidor, e aí eu estou passando isso porque nós vamos fazer uma atividade relacionada a isso. Quando a gente fala servidor, eu acabei de comentar com o Matheus, servidor não é só físico, tá, pessoal? Não é só uma máquina, tá? Tá aqui, ó. Então, aqui a gente parece que servidor é só um computador, ou um monte de computador, ou um computador muito grande, ou um computador especial, tá? Não. Na informática, tá? No mundo de TI, no mundo de servidores, a palavra servidor,
ela também é empregada para software. Eu vou colocar aqui em cima, do lado do servidor de computador, eu vou colocar o Windows. Ó, o Windows. Olha o que vai acontecer. Ó. Ele vai me trazer, tá, pessoal? O programa Windows controlando, gerenciando um servidor. E aqui o Windows ele vai ser encarado como um servidor. É o Windows Server, no caso e tal. Eu vou tirar a palavra Windows e eu vou colocar a palavra Linux. A palavra Linux, tá, gente? Seria o Linux, programa para computador. Vou tirar o Windows, colocar Linux, ó. O que a gente vai observar agora é que ele vai trazer para nós, tá, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui para a gente procurar. Ele vai trazer para nós, pessoal, uma ideia de que o programa Linux, ele controla e ele pode gerenciar um servidor. E é verdade. Então, eu tenho isso tanto no Windows quanto no servidor. Tá? Agora, eu poderia ir lá no YouTube e fazer isso também. E aí eu vou encontrar um monte, né, de vídeos, tutoriais falando sobre isso, tá, pessoal? Isso que eu vou apresentar para vocês no curso aí também, uma parte disso daqui. Agora eu vou subir lá no meu Google aqui, ó, e eu vou colocar o seguinte, ó, servidor, tá? Servidor de impressão. O que vai acontecer, pessoal, é que eu vou encontrar aparelhos, tá vendo, ó? Dispositivo, e também vou encontrar programas, tá? Programa, software, que permite fazer um controle de impressão, que seria servidor de impressão. Se eu mudar aqui para servidor de arquivos, eu vou ter essa situação para servidor de arquivos. No primeiro momento, tá, gente, a impressão que dá é assim, ó. Ah, eu comprei um servidor de arquivo, pronto. Já tenho isso funcionando, tá tudo certo, meus problemas estão resolvidos. Não, na verdade não, tá, gente? Tem que configurar, tem que gerenciar isso, e eu preciso de uma pessoa para fazer isso. Preciso de um profissional habilitado para isso. As empresas, na maioria delas, acham que porque pagou, sei lá, ó, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 nessa máquina, ela vai fazer tudo. Não, ela não vai fazer. Quem vai fazer isso é a configuração. É o profissional de TI, né, que está capacitado para fazer esse tipo de controle, de gerenciamento, tá bom? Existem, na verdade, tá, gente, vários tipos de servidores, tá? Eu estou comentando isso porque a atividade que eu vou passar para vocês está relacionada com isso, tá bom? Agora que eu aproveitei que eu estou aqui no Google, eu vou colocar da atividade de vocês, ó. Eu vou colocar assim, topologia, ou topologia de rede estrela, tá? Aí, no caso, eu vou bem específico, né? Ó. Aí o que eu vou encontrar aqui é isso, tá? Aqui, no caso, eu estou na área de imagens, mas se for na parte de conteúdo completo, eu vou encontrar várias orientações sobre a topologia estrela, tá? E a ideia que eu também quero transmitir para vocês aqui é que existe tudo aqui dentro do ambiente de redes, existe uma padronização, tá? Assim, parece que a gente compra, liga e já está tudo funcionando, não. Tudo tem um processo de configuração, tudo tem um processo de instalação, tudo tem um processo de manutenção, tá bom? Então, tá bom, gente, ó, eu passei uma atividade para vocês, o Matheus, ele me entregou a atividade aqui. Érico, eu não sei se você me entregou, eu não achei lá, senão você depois dá uma olhada lá, tá bom? Essa foi a atividade que eu passei da semana passada. E aí, gente, ó, eu vou deixar com vocês agora, eu vou mandar lá num print no WhatsApp, essa atividade, tá bom? Como que é essa atividade? Ó, você vai comentar sobre o papel do servidor em uma empresa e quais são os seus recursos ou atividades, tá? Que ele pode desempenhar. É claro que para vocês poderem responder isso, é legal, é importante vocês lerem algum texto, alguns textos sobre isso. Se você não quiser ler, quiser só ver um videozinho para você ter uma ideia melhor, pode ser. Esse texto você vai fazer no seu caderno, como vocês têm feito, tirar uma foto e mandar para mim.
Pode ser um texto, tá, gente, que tenha 5 linhas, 10 linhas. O importante é que você consiga descrever, né, a importância do servidor, né, na rede, mas o que que ele faz, né? O que que ele desempenha. Eu dei uma orientação para vocês aqui no caso, que ele pode controlar impressão, pode controlar arquivos, mas na verdade vocês vão ver lá que ele faz mais coisas do que isso. Ele tem bem mais coisas do que isso. Tá ok? Bom, eu não me lembro também se eu mandei o arquivo de a apostila de rede de vocês, é lá do CD. Você tem, Matheus, o CD da escola? Você lembra se O você... CD. É um CDzinho que tinha uma apostila de hardware e de rede. Você tem, Eric? Eu vou fazer o seguinte, Matheus, é um PDF, é um arquivo em PDF, tá bom? Como ele é o da escola, eu vou mandar para vocês, só para vocês terem. Mas, na verdade, eu tenho vários outros materiais que complementam o nosso curso de redes, tá bom? Esse da escola eu vou mandar porque ele faz parte do curso mesmo, tá bom? Ok? Matheus, você Ok. quer fazer alguma pergunta sobre o que nós tratamos hoje ou nas aulas passadas? Não, Não, tudo bem? Então tá bom. Eu vou fazer assim. Então eu vou fechar a aula nossa aqui, eu vou finalizar a aula aqui, e aí eu vou depois passar o material para vocês. Provavelmente na semana que vem, eu já mudo o slide que eu estou trabalhando com vocês aqui, e aí talvez a gente já inicie a ideia de protocolo, porque a gente vai avançar com relação a essa questão da padronização das redes, então. Tá bom, pessoal? Ok? Matheus, obrigado aí por você ter vindo para a aula, Eric também. Um bom fim de semana para vocês, tá bom? Tô fechando aqui, tá, Matheus? ok, professor, até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.